Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina na graça da Semana Santa. Chegamos à Semana Maior. Durante esta semana nós iremos celebrar os mistérios que nos salvam. O mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Então essa semana não é uma semana como as outras. Não é semana para curtição, para passeio, não. É semana realmente para poder rezar mais e vivenciar com muita piedade esse mistério, o mistério da ação amorosa de Deus para conosco. Então coloque aí na sua agenda, tá? Da quinta-feira santa até o domingo da ressurreição, não pode faltar. Tem que participar de todos os atos da Semana Santa. Se programe para isso. Da quinta-feira santa, missa do lava-pés, da ceia do Senhor, sexta-feira da paixão, sábado, vigília pascal e domingo da ressurreição, não deixe de participar desses santos mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Vamos ao Evangelho, abra a sua Bíblia, São João capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11. São João capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Aí ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixai-a. Ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. Enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, nós sabemos que Jesus, ele tinha um carinho muito especial por aquela família de Betânia. Betânia quer dizer casa dos amigos de Deus. E ali estava Marta, Maria e Lázaro. Lá no Evangelho de São Lucas também vai aparecer aquele diálogo de Jesus com Marta e Maria. Marta que fica toda preocupada com a lida da casa e Maria que fica aos pés de Jesus. Jesus então puxa a orelha de Marta dizendo que a irmã dela tinha escolhido a melhor parte. Já no Evangelho de São João, a gente vai ver quando Jesus chega, depois já de alguns dias que Lázaro tinha morrido, é Marta que vai ao encontro de Jesus. É Marta que afirma ali que se Jesus tivesse chegado, o seu irmão não teria morrido. Ou seja, uma fé que evoluiu, uma fé que cresceu. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E de fato, Jesus ressuscitou Lázaro. Isso foi um grande sinal. Vocês imaginam, uma pessoa que já estava morta há alguns dias e de repente volta a viver? Isso impressionou, isso chegou a muitas pessoas e muitas pessoas começaram a acreditar em Jesus por causa daquele sinal, que São João não chama de milagre, chama de sinal. Ou seja, o sinal aponta para algo. O que é o algo? O que é o significado? Crer em Jesus. E hoje Jesus vai ali na casa daquela família novamente e Maria, ela faz um gesto de profundo amor, um profundo gesto de gentileza.
ela derrama perfume aos pés de Jesus e enxuga com seus próprios cabelos. Eu acho que aqui a gente pode ver uma atitude de gratidão, uma atitude de amor, uma atitude de reconhecimento. Às vezes, eu que nem sou Jesus, sou o seu servo, sou o seu ministro, sacerdote. As pessoas muitas vezes são tão gentis, são tão cordiais. Às vezes você vai numa casa, a pessoa prepara a melhor comida. Se eu tenho que me hospedar, a pessoa coloca a melhor coxa de cama, coloca ali tudo muito, muito bem preparado para nos receber. Às vezes eu fico até envergonhado e constrangido, né, positivamente, com tanto zelo, com tanto carinho. Então, Maria, ela quis aqui fazer esse gesto de carinho. Claro, Jesus vai dar um significado ainda maior, em vista da minha sepultura, porque quando a pessoa morria, colocava-se perfumes também sobre o corpo. Então, era como se fosse já uma analogia do que iria acontecer logo em breve. E Jesus, então, diante da censura de Judas, veja, Judas ali dizendo, por que não se vendeu esse perfume para dar para os pobres? E Jesus está dizendo, né? Jesus vai dizer, pobres sempre tereis, a mim não. Então deixa. Se ela está querendo demonstrar amor, se ela está querendo fazer esse gesto de gentileza, de gratidão, de reconhecimento, deixa. Hoje eu fico impressionado como muitas vezes, para as coisas mundanas, nós somos muito disponíveis, a gente é muito generoso, a gente abre o bolso, a gente abre o coração. Para as coisas mundanas a gente dá tudo, para Deus a gente dá centavos. Vou dar um exemplo aqui. Eu vejo muitas pessoas criticando, por exemplo, quem acorda de madrugada para poder rezar. Nossa, que exagero, acordar 4 da manhã para rezar, como o Frei Gilson, com o Instituto Hesed. Nossa, acordar 4 horas da manhã, claro, a igreja não obriga ninguém a acordar 4 horas da manhã para rezar. Mas se a pessoa quer, se a pessoa está fazendo esse gesto de amor, de rezar o rosário, de adorar Jesus ali, mesmo que seja pela rede social, por que você está tão preocupado? Por que você está tão incomodado com isso? A pessoa quer fazer um sacrifício, deixa ela fazer o sacrifício dela. Se a pessoa se privou de doce, né, de sobremesa, de chocolate, de um refrigerante, de uma bebida, se a pessoa está fazendo isso com um gesto de amor para agradar a Deus, deixa essa pessoa fazer isso. É o quebrar o perfume ali. É o querer agradar a Jesus. Ah, mas Jesus quer o coração. Sim, mas o coração precisa de atitudes concretas. De atitudes concretas. Porque de boa intenção o inferno está cheio. Então essa história, importante é o coração. Certo? É do coração que saem as boas e as más atitudes. Então, não começa no coração, mas precisa se tornar atitude. Então Jesus reprova a censura de Judas. Ah, porque essa mulher agora aqui em casa quer ir para a missa todo dia. Deixa ela ir para a missa todo dia. Ah, porque esse meu filho agora só quer viver na igreja. Deixa o menino viver na igreja, é melhor do que viver em outro lugar, fazendo coisa errada. Ah, porque agora fulano só quer viver em grupo de oração. Deixa. Se você não vai, se você não gosta, se você não se identifica, se não tem sentido para você, por que você está se incomodando tanto? É interessante. Esses dias eu estou lendo um livro, durante essa quaresma, um livro de um cardeal O'Malley, que eu tive a graça de conhecer pessoalmente lá nos Estados Unidos. Ele era o arcebispo de Boston, nos Estados Unidos, fala bem o português porque trabalhou com brasileiros. E eu estou lendo um livro dele chamado Procura-se Amigos e Lavadores de Pés. E ele falando, por exemplo, do celibato, né? Do celibato sacerdotal. É engraçado. Aí ele fala, né? Ele, com muita propriedade, ele fala, ele dizendo, as pessoas se importam tanto com o celibato dos padres,
Mas esta é uma época em que as pessoas estão se casando menos. Tem alguma coisa errada aí? Por que as pessoas estão se casando cada vez menos? E muitas vezes casando e separando muito cedo? E estão tão incomodadas com o celibato dos padres? Né? Tem alguma coisa aí, uma conta que não bate. Então, no fundo, porque é para Deus. Porque eu estou fazendo para Deus. Então, não precisa de tudo isso. É exagero. Para que quebrar esse vidro de perfume? Por que não vende? Por que não dá para os pobres? Interessante, muito interessante, que para poder ficar com o corpo esteticamente perfeito, eu passo 18, 20 horas sem comer nada, fazendo jejum intermitente. Quando a igreja pede para se privar de carne, na quarta e na sexta-feira, nossa, que exagero, coisa medieval, que igreja opressora. Parece que para Deus, centavos. E para mim, para o meu ego, para a minha vaidade, milhões. A gente precisa colocar a mão na nossa consciência e, se de fato se converter, mudar de atitude, de mentalidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.